trabalho de grupo e depois a aula 7, tá? Se alguém puder fazer isso para mim. Eu coloquei, professora. Põe para gravar agora enquanto eu estou explicando o roteiro, para não ter nenhuma dúvida, daí a gente posta separado, né? Para todo mundo. Tudo bem? Acho que fica bom, né? Então, nós temos que fazer 3 avaliações para as progressivas, e esse é um roteiro da terceira progressiva, então da AP3. Eu vou cobrar de vocês a entrega até o dia 17 de novembro, ou por volta da semana do dia 17, que é mais ou menos a terceira semana de novembro, só que vocês não precisam entregar no dia, vocês podem entregar até o dia. Então, se vocês resolverem fazer na próxima semana, ou daqui a 15 dias, ou até daqui a 20 dias, vocês podem fazer, sem problemas. E daí vocês vão ter um link de forms que eu vou enviar para vocês, e vocês vão colocar o resultado do trabalho lá dentro. Aí fica mais fácil para a gente avaliar, tá bom? Então, essas 2 primeiras semanas que eu estou apresentando agora o roteiro, vocês se organizem para escolher o episódio que vocês querem discutir, que se vocês estivessem em sala de aula presencial, a gente ia passar até mais de um episódio, a gente ia até discutir algumas cenas dos episódios para a gente exemplificar o trabalho, mas como não dá para a gente fazer isso, então eu sugiro que vocês assistam, eu sugeri dois episódios, então um episódio de um homem e outro de uma mulher, só porque aí tem de pesquisa de vulnerabilidade, de propensão, né, ao surgimento ou à instalação da super obesidade. Então, como nós estamos estudando aspectos de transtornos e transtornos severos, então esse mês já é de conversar sobre coisa bem severa e psiquiátrica. Então, o trabalho, ele é a coroação a finalização desses temas, considerando a gravidade do problema, tá bom? Então, assim, nós vamos estudar e assistir esses episódios para a gente discutir como é grave essa situação e como é impossível do profissional trabalhar sozinho, tanto o nutricionista quanto o psicólogo. Imagina, um caso já de obesidade mórbida só para o psicólogo é quase impossível de ser tratado. Então, por isso a gente está seguindo aqui essa sugestão de discutir, né, na disciplina, que caminhos tomar, como pensar o tratamento, e como fazer parte de um tratamento desse, e se preparar cientificamente e fundamentado nos nossos estudos, e reconhecendo alguns temas da psicologia que aparecem nesses episódios. Então, esse roteiro, ele é esquemático, tá? Ele está enumerado, e cada número vai ser, faz parte do critério de avaliação, então vai ajudar vocês na avaliação, e o roteiro deve servir só assim para direcionar vocês podem pôr, obviamente, com as suas palavras, e de preferência discutido no grupo, se vocês separarem um tempo para conversar como vai ser cada resposta, fica melhor, e daí atinge o objetivo, que é o trabalho de grupo propriamente dito, tá? Então, no item 1, vocês têm que pôr os dados identificatórios de vocês, de preferência, minha sugestão, colocar em ordem alfabética, só para facilitar o lançamento das notas para a professora, e colocar o RA. Nome no trabalho, por favor, coloque sempre o nome completo, tá? Porque pode haver pessoas com homônimos e o primeiro nome parecido, e às vezes o segundo nome parecido. Então, para não ter problema, para não dificultar o lançamento da nota, nem ter confusão, postem sempre o nome completo do aluno, tá? Fica bem bom assim para a professora. E fica bem seguro para vocês. Então, vai ter um espaço que vocês vão colocar o título do trabalho, tá? O título, eu dei uma sugestão aqui. Abaixo aqui do título está escrito: análise de caso clínico de um episódio, um dos episódios do programa Quilos Mortais. Então, vocês podem pôr assim, e pôr um subtítulo com o nome do paciente, ou com o número do episódio, vocês que decidem, tá?
mas tem que constar isso para identificar o episódio, principalmente se eu tiver alguma dúvida, para eu assistir as referências que vocês fazem, as cenas ou a detalhes dos episódios. Se você escolher um episódio diferente, eu tenho que saber procurar o episódio para eu conferir a nota de vocês, tá? Para eu conferir as respostas de vocês. Então, eu assisti a maioria, sou bem sensível a esse programa, achei bem difícil, porque é muito, não sei se é porque eu sou psicóloga, ou talvez vocês da nutrição se acostumem e não vão ter tanta dificuldade de assistir, mas considero que os episódios são muito pesados. Eu, pessoalmente, considero. Então, de fato, nós estamos no extremo dos transtornos, tá? E aí, se vocês escolherem, eu sugeri o primeiro e acho que o quarto episódio, né? Um que é de um homem e o outro que é de uma mulher. Ambos são jovens, estão entre 25 e 35 anos, e achei impactante. E escolhi porque o único critério que eu tive de escolha foi que eu queria um episódio de um homem e um episódio de uma mulher, para sugerir para vocês. Foi o único critério, porque, de todo modo, todos os episódios são marcantes e são bem impactantes. Então, eu sugiro que vocês, lá no lugar onde aparecer introdução, vocês façam uma pequena introdução de 2 ou 3 parágrafos, dizendo a que se refere esse trabalho, tá bem? Então, assim, lógico, nós vamos discutir um caso mórbido e de super obesidade. No entanto, vocês ainda não vão contar o episódio, vocês vão dizer como é que vocês vão pensar esse trabalho. Por isso, minha sugestão é que quem ficar encarregado de fazer a introdução no grupo de vocês, se vocês distribuírem as tarefas, deve fazer depois que o trabalho está pronto. Então, introdução num trabalho científico a gente faz ao final, quando você vai dizer o que esse trabalho apresentará. Então, os verbos que você for usar nesses 2 parágrafos, de 3 ou 4 linhas cada um, deverá ser conjugado no futuro. Então, apresentaremos, demonstraremos, investigaremos, pesquisaremos. Por isso, os verbos todos devem ser usados no futuro, quando você fizer a introdução. E a introdução deve ser feita ao final do trabalho, que é mais seguro, porque você não tem que refazer e refazer. Porque se você prometer na introdução que vocês vão apresentar a descrição completa do caso, vão discorrer sobre 3 ou 4 itens de discussão e tal, o que você disser dentro da introdução tem que estar coerente com o que você estiver apresentando dentro do trabalho. Então, você não pode prometer que vai discutir item 1, item 2, item 3, se você não apresentar os itens. Por isso, é melhor fazer as partes do trabalho, depois considerar o que tem dentro do trabalho para você fazer a introdução. Tudo bem? Alguma pergunta até aí, queridos? Não? Eu tenho uma pergunta, professora. Ah, não, querida, por favor. Normalmente, nas introduções, a gente coloca uma parte teórica, explicando no caso vai de obesidade, explicando o que é obesidade, sim, obesidade mórbida, conceitos, tarará. Essa parte, então, a gente não precisa fazer para essa introdução. Você vai precisar fazer isso, mas é durante o trabalho. Pode fazer na hora que você está descrevendo o caso, você pode fazer um parágrafo dizendo isso, olha, porque eu vou pedir isso na letra D aqui da descrição do caso, eu vou pedir justificativa do estudo desse material, entendeu? Entendi, então, entendi. Quando você for justificar, você justifica e depois coloca o objetivo do trabalho na hora da descrição do caso. Então, introdução, basta que você coloque 2 ou 3 parágrafos dizendo, olha, esse trabalho é discussão de um vídeo, você pode até fazer considerações, por exemplo, nós estamos em um momento que a discussão, que o trabalho universitário é online, então, foi sugerido esse trabalho, né, e vocês vão apresentar tais e tais partes no trabalho, entendeu? Só, entendi, se você quiser pôr uma fundamentação, assim, mínima que seja, pode pôr, não está errado colocar. Mas eu aqui quero facilitar para vocês. Vocês estão introduzindo o assunto ao trabalho, contando o que vai ter no trabalho, tá? Não se preocupe que é uma introdução ao tema, porque daí seria um trabalho maior, tá? Tá bom.
Ótimo. Então, aí, feito isso, basta escolher apenas um episódio, tá, gente? Então, escolham só um episódio. O fato é que, para escolher, vocês teriam que assistir mais de um, né? Então, não precisa assistir inteiro, pode assistir um pedaço e decidir o que vocês querem fazer, tá bom? É que se vocês escolherem uma mulher para falar, pode ser que vocês achem na fundamentação teórica vulnerabilidades ou coisas que são mais propensas às mulheres. Por exemplo, os episódios de compulsão estão para 3 mulheres em detrimento de 2 homens. Quer dizer, então, tem mais incidência em mulheres do que em homens. Então, é bom a gente saber que nós estamos fazendo um trabalho, escolhemos o gênero e daí vamos fazer referência a isso, tá bem? Porque fica como se fosse um argumento para vocês trabalharem. Eu vou dizer de passagem aqui que um trabalho como esse, eu gosto sempre que os grupos sejam mais para menos do que para mais componentes, porque é um trabalho que eu prefiro que vocês falem mais do que vocês falem pouco, entendeu? Se vocês falarem muito pouco, a análise vai ser baseada só naquilo. Se vocês falarem mais e utilizarem referências e tal, e acrescentarem coisas, a gente tem mais argumento para poder considerar a nota. Então, não é um trabalho sucinto, tá? Assim, coloca, explica o caso. É uma mulher que depois de uma perda considerável começou a engordar. Não é suficiente isso, vai ser considerada essa resposta insuficiente, tá bem? Então, vocês coloquem bem certinho aqui, ó, por exemplo, no item 3, quando vocês começarem a descrever o caso. Então, assim, como vocês vão escolher um só, então, contem além da sinopse do caso, porque no vídeo tem a sinopse, né? Contem um pouquinho mais, contem tudo que vocês observaram. Para isso, considero necessário assistir o vídeo todo, tá? Então, descreva em 3 ou 4 parágrafos, né? Como eu estou dizendo, pelo menos 4 parágrafos. E alguém pode perguntar, pode fazer um parágrafo único, bem grande, assim? Acho que não. Por que que não pode ser um bem grande? Porque você vai dar detalhes. Então, por exemplo, você vai apresentar num primeiro parágrafo como é que eles mostraram o caso. E pode até resumir. Depois, no segundo, você pode até dizer como é que eles editaram, porque programa de TV é editado, né, gente? As dificuldades que apresenta esse caso, sem julgamento, tá? Por exemplo, você ainda não está julgando como profissional, você está só contando, olha, eles demonstraram a dificuldade da pessoa se locomover, se levantar, banhar-se sozinha, precisando do apoio dos familiares, precisou de apoio para ser retirado da cama, numa maca especial, numa condução especial, se essa pessoa estava se alimentando só pela porção de alimento que alguém da família está fazendo, e se essa pessoa que está fazendo tem noção do exagero, se ficou demonstrado isso no vídeo. Então, vocês vão contando, eu sugeri aqui nessas letras, de A a F, pode ser esse roteiro, não precisa reproduzir o que eu escrevi aqui, mas pode seguir esse roteiro. Em algum momento pode ser apresentada a justificativa da escolha do caso, o que mais chamou a atenção de vocês, sempre usando a primeira pessoa do plural, né, na narrativa de vocês, nós percebemos, obviamente porque vocês estão num grupo, né, e escolhemos esse caso, etc. E também a justificativa de ser mulher ou homem, se vocês estão percebendo que há diferenças na apresentação desse quadro, tá? Então, expliquem também o objetivo de nós estudarmos super obesidade nesta disciplina. Daí você já apresenta o objetivo do trabalho e vocês podem escolher algum tema de aula, alguma coisa que a gente falou em aula, que seja oportuno para reconhecer no caso, se vocês reconheceram. E qualquer tema, você pode falar sobre o que vocês observam na descrição do caso, que dá para abordar imagem corporal, dá para abordar as emoções do paciente, que são demonstradas no filme, no episódio, que são demonstradas as reações emocionais, o sofrimento. Vocês podem optar por algum tema que a gente discutiu em aula, não tem problema.
Na análise do caso, no item 4, aí é um ponto que vocês podem fundamentar teoricamente, tá bem? Então, aqui vocês podem, como esse trabalho ele está feito nessa sequência, então, considerem os pontos sensíveis da dieta, de como é apresentada a dieta desse paciente, se apresenta exageros, se apresenta, obviamente que ele chegou nesse ponto, ele não chegou assim por acaso, né? Se apresenta males associados, comorbidades, quais são os aspectos emocionais importantes apresentados no episódio, o paciente faz ou não referência ao que ele sente, demonstra emoção, eles priorizaram mostrar isso no episódio, dá para identificar alguma referência que ele fez à imagem corporal dele, ao esquema corporal, né? Um reaprendizado de movimentação, de locomoção. Alguns pacientes, alguns episódios mostram a necessidade de se adquirir novos hábitos em relação às atividades físicas, então isso é bem marcante, assim, nos episódios. Eu achei muito, muito interessante porque é difícil para a pessoa se adaptar a uma nova situação, a um novo esquema corporal. Então, é como se fosse como se fosse um aprendizado. E aqui vocês podem fundamentar, teoricamente, com as aulas, com a bibliografia que a gente usou em aula, sem problemas. Tá bem? Bom, daí vocês vão apresentar ideias conclusivas do trabalho. Aqui, nesse item, vocês podem colocar o que vocês acharam evidente no caso, fundamental apresentar para ser estudado, se tem tipo de tratamento, se foi a cirurgia em si, ou se ele queria evitar a cirurgia, ou como é que ele enfrentou essa possibilidade, se teve novas cirurgias que se apresentam no episódio, por exemplo, tem um dos episódios que era necessário fazer a cirurgia e a opção pelo tipo de cirurgia foi discutido com o paciente, existia a possibilidade de se discutir, mas a maioria dos casos não tem, então a equipe médica decide que tipo de cirurgia, como vai enfrentar a cirurgia e quais são as etapas e as próximas cirurgias, desde retirada da vesícula, além da bariátrica, e retirada de algum nódulo, se for a do intestino, acompanhamento pelo tipo, se é bypass ou se é sleeve, então, se é redução ou se é aquela em Y no intestino, então isso tem que ficar mais ou menos discutido para vocês sob o ponto de vista do que vocês concluíram, observando com um olhar de nutricionista. Né? Então, os perigos, os problemas, as intercorrências, o sofrimento psíquico que esse paciente demonstrou ter, né? É claro que isso é tudo hipotético, assim, porque a gente está estudando um caso que obviamente, eles estão lá interessados em divulgar o trabalho da equipe que opera. Esse programa é um programa muito direcionado, né? A gente tem consciência disso, mas isso não diminui, assim, a possibilidade de estudar esses casos clínicos. Eu acho muito interessante. Tirando, dei um desconto para as propagandas da equipe, como é que o médico e a equipe e o lugar onde é feito e tal. Os Estados Unidos gostam dessa coisa da propaganda. Então, dei um desconto para isso e focalizem a sua atenção no paciente, no caso clínico e nas dificuldades que aquele paciente apresenta. Então, escrevam literalmente sobre a experiência de vocês, de terem conversado sobre o caso. Nas ideias conclusivas podem colocar se vocês acharam interessante, se vocês não consideraram tão interessante, se vocês julgaram impactante, mesmo para nós profissionais que podemos ter uma vida inteira de profissional e não ter contato com esses casos mais severos. Mas a gente precisa estudar para a gente, primeiro, saber que existe, segundo, caso a gente tenha que enfrentar ou ser de uma equipe que trabalha assim, a gente já vai ter uma predisposição e um pré-conhecimento anterior, né,
a respeito. Então, as ideias conclusivas não é assim uma conclusão sobre o tema, mas é o início da discussão. A gente discute ideias que nós concluímos a respeito daquela provocação. Neste caso, no item 5, os verbos da sua narrativa, da narrativa do seu grupo, passa para o passado, tá? Então, a conjugação vai ser percebemos, investigamos, concluímos ou discutimos a respeito do que foi apresentado, tá bom? Então, só para ficar bem correta, assim, a narrativa de vocês. Tá? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem uma dúvida, pode ser que vocês não tenham dúvida imediatamente agora, mas na hora que vocês começarem a assistir, pode ser que vocês tenham uma dúvida. Então, se vocês tiverem uma dúvida, perguntem, não tem problema. E se quiserem postar antes de novembro, pode. Tá? Esperem só aparecer o link do Forms, que eu fiz uma coisa de cada vez, assim, fiz o roteiro e depois postei o roteiro para vocês terem esse tempo de vocês localizarem o conteúdo e o episódio que vocês querem, e daí nos próximos dias eu vou postar o link do Forms. Tá bom? Querem perguntar uma coisa a respeito? Fiquem à vontade. Senão a gente vai parar a gravação e aí a gente começa a gravar a aula separada.